Vocês perceberam por que Ricketts? Por que Ricketts? Qual a cefalometria que você usava? Usava. Qual era? Steiner. Então, vocês perceberam a diferença de Steiner e McNamara? Gostaria que vocês virassem as outras cefalometrias. Outras, vocês têm que estudar, porque nós vamos nessa aqui. A diferença maior é plano de referência. Steiner, sim e análise. Isso eu creio que falei para vocês. Antigamente se acabava a radiografia assim. Hoje em dia, o estado, plano de referência para qualquer cefalometria que tiver sim e análise, não vai. Porque quando nós se hace esse posicionamento, a mandíbula vai para trás. Se nós formos sacar a radiografia em si e análise, nós vamos sacar corretamente, porque nós sabemos onde que é a nossa oclusão. O paciente não sabe. Então isso já está na cabeça dos tempos. Então, qual é a diferença de Ricketts com McNamara e Jarabaki? Jarabaki e Chieti. Vocês sabem que a raça humana um copia do outro, certo? Nós podemos fazer aqui no traçado cefalométrico da turma 49. Eu pego o condilar, a espinha nasal anterior, como numa linha, certo? E vamos medir aí, pegamos 100 casos e medimos 100 casos de ninhos e linhas em desarroio entre 7 e 10 anos. Eu hago uma medida. Pacientes mesofaciais, aí nós vamos ter uma característica disso, cefalometria da turma 49. Entendeu? Então é assim, qual é a diferença de Ricketts com McNamara? Titio Ricketts copiou Ricketts, não é técnica de Ricketts. Não é traçada de Ricketts, é de Holliday. O Dr. Holliday estudava crânios secos. Também é bom que vocês sepam isso, que às vezes vocês vão mostrar para algum paciente que estuda tudo, vocês têm uma história pequenita para poder falar. Então, Dr. Holliday estudava crânios secos, estudava para mirar crescimento. Então ele sacava... estava iniciando tomografia. Então ele pegava crânios, tinha uma história assim. Em Linaloy, tinha todos os crânios, Linaloy, Estados Unidos, tinha todos os crânios que os americanos foram buscar em Peru. Na região de Lima, os espanhóis, quando chegaram Lima, eles tinham que sacar os índios, porque tinha muito ouro, certo? Então eles matavam tudo. E aí eles matavam e enterravam as crianças, de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 15 anos, para que os índios ficassem loucura, né? E aí esses crânios estavam todos catalogados. E aí os Estados americanos, vocês sabem como é isso, foram lá e pegaram esses crânios e fizeram desarroio de crescimento. Onde vem o Dr. Holliday, sacando tomografias e mirando como era o crescimento, porque tinha crânios da mesma raça pura, porque índios todos puros, né? E assim começou os estudos de crescimento do lado ocidental, porque tem o crescimento do lado oriental, que é da China, tudo isso, e no final tudo se comporta. Bom, mas enfim. Então o Dr. Holliday, as linhas, para ele sacar a foto do crânio, ele echou linhas, que ele pegou, Frankfurt, certo? Aí Ricketts, mais esperto, gostava muito de espetacular. Eu estudei com ele também. Gostava de dinheiro, mas era super inteligente. E aí ele começou a ser o
o mesmo traçado que o Dr. Holland Etchel, e ele Etchel no humano mesmo, e ele pulsa o ponto X. Tá bem? Então, traçado de Holliday, ponto X. O ponto X, na verdade, a princípio, o ponto X só era para mirar o crescimento arqueal da mandíbula. Quem que vai falar de crescimento mandibular? Você, quem mais? Vocês quatro. Depois vocês têm que falar comigo, porque tem várias teorias, tá vendo? Então tem o ponto X. Ele usa o ponto X, só. Aí ele media XPM, ele não quis usar PO, ele usou PM, XDC, ok? Só. Aí Dr. Pente, Dr. Gudino, que era como eu, Érico e tudo isso, vamos medir X espinha nasal anterior? Isso é altura facial inferior. Aí plano cruzal. Então, você percebe? Tudo são estudos que foram desenvolvendo. Então, para vocês e para nós todos, nós temos que pensar no paciente, que é o que eu quero que vocês levem desse módulo. O paciente é tridimensional, ele não é uma placa. Estão me entendendo? Percebam, o elemento dentário que vocês colocam para desenhar, como é? O primeiro molar, como é? Não, para desenhar o primeiro molar. Vocês desenharam aí, não desenharam? Sim. Não, sim, mas você consegue mirar o primeiro molar? Sobrepuesto com el outro? Não, você consegue mirar duas imagens. Então, esse é o grande erro que talvez, como é a primeira vez que os textos estão assim, é a primeira vez também que estou falando. Quando vocês vão mirar, peguem a panorâmica, certo? Eu vou mostrar aqui. E vocês vão saber qual elemento dentário realmente está mais posterior. Vou desenhar aquele elemento. Entenderam? Porque se você desenhar o outro, você está pensando errado. Você está desenhando coisa errada. Existe na teoria, se vocês forem mirar, alguns autores hablam o intermédio. Não, você tem que ir no correto. Porque a sua mecânica tem que partir do correto para o errado, não do errado para o errado. Não tem como. Doc, presta atenção em mim 1 minuto. Ó. Olhe para mim, Brian. Ó, comigo. Então pode, só presta atenção, porque isso todos os dias vocês vão ter na sua consulta. E mirem a partir de lunes os seus pacientes. A raça humana é normal. Nós somos normais, ok? Vocês vão perceber que a maioria dos casos clínicos de ortodôncia, você vai ter de um lado normalidade, classe 1, e do outro lado em classe 2. Percebam o que eu estou falando? Quando vocês vão desenhar o dente, qual dente que você vai poner? O 2 ou o 1? Ou o normal? O normal, porque se você não pôr o normal, você não sabe o que você vai ser com o outro. Senão você se queda o tempo todo com classe 2. Onde tem os maiores erros? Distrações. Se você põe os 2 molares para diante, o que você vai fazer? Extrai 2 premolares. Capite? Você está me olhando com essa cara de cachaça de ayer. Sabe o que é cachaça? O que põe na caipirinha chama cachaça ou pinga. Me entenderam? Então por isso eu tenho que pôr o normal, que eu sei o quanto é o meu 6-PTV normal, para que lá eu vou resolver de alguma forma, como vamos resolver os próximos capítulos. E anterior, eu tenho um lateral que está assim. Qual elemento dentário que eu vou poner? Supuestamente el incisivo. Aí eu ponho o pior. Porque o pior é o que eu tenho que levar para trás. Foi claro? Molares, o perfeito. Anteriores, o pior. Porque lá que eu estou com problema e eu vou ter que acerto.
Como eu sei se a minha maxila está adiantada ou retruída? Qual a medida de maxila? Básio, násio, ponto A, certo? Quanto maior, mais a maxila está adiantada. Aí eu vejo, será? Tá bem. Qual a outra medida que eu pongo para virar a maxila? Frankfurt, násio, ponto A. Eu vou ter outro ângulo, certo? Se esses ângulos estiverem aumentados, os dois, significa que está adelantado. Se estiver diminuído, está retruído ou tendência classe 3. Classe 2, classe 3. Por que duas medidas? Por que duas medidas? Agora que ele passou pelo... Fica um pouquinho do lado. Vocês percebem que o násio dele é mais proeminente? O násio dela é mais para trás. Pode ir para suas amigas. Então, às vezes o násio está mais proeminente e você erra no posicionamento da maxila. Então, a cefalometria, o que ela é? Característica individual do paciente. E vocês têm que mostrar para seus pacientes a cefalometria. Desde hoje em dia em diante, vocês já vão preparando na sua consulta, já preparem a sua mesa, o negatoscópio. Tá vendo? Hoje em dia é tudo digital. Ok? Quem tiver a oportunidade de digital e já ter um computador aqui, que você consiga desenhar no computador, ok. Quem está ou iniciando e tem as placas A1 física, você põe a radiografia na frente do seu paciente. Nenhum ortodonteiro faz isso. Escutaram? Poucos ortodontistas fazem isso. No máximo pega assim, põe no espelho assim, fraco. Que color vai poner hoje em dia? Isso é retardado mental. Vocês são ortodontistas. Poner a placa, liga o negatoscópio, as pequenininhas aqui, ó, você, eu, você, mais ou menos. É o cilhão mais alto, a mesa. O paciente tem que estar assim, como eu estou com ele, assim, no máximo assim, uma distância assim. Vocês são mais altos, não tem problema. O paciente tem que estar mirando para vocês, entenderam? Isso aí é influência. E aí vocês vão ser assim, põe a placa. Eu estou lá para mirar se o ponto A está correto, se está... não vou estar lá. Mas vocês já vão treinando a ser o traçado. E vocês vão traçar na frente do seu paciente. Estão me entendendo? Docs, a primeira consulta no seu paciente é sagrada. Quando eu abro a primeira consulta, é quando o paciente já atendeu. Você atendeu o paciente a primeira vez, precisa das placas, isso é uma coisa. Não dê diagnóstico no visual, porque vocês não têm visão de raio-x. Certo? Por favor, não hagam isso, porque é cagada. É embarrado desse tamanho, certo? Vamos lá, a radiografia, a partir de também a radiografia panorâmica, tudo. Expliquem a panorâmica primeiro, pode ser, e depois a cefalometria. Vocês vão desenhar na frente do paciente. Primeiro, vocês já estão estudando caso, certo? Segundo, vocês estão explicando para o paciente tudo que vai passar. E vocês já estão sabendo se a maxila está avançada, se está recuando. Porque nós não temos tempo de fazer isso. O tempo vai ser na hora do seu paciente. Se por acaso vocês tiverem alguma intercorrência, um caso complexo, o que vocês vão fazer? Nós estamos aí para isso. Tem pacientes que têm infecção, maxila, vocês têm aí, vocês perguntam antes. Posso falar isso? Devo falar isso? Devo assim? E essa hora é a hora que o paciente vai perguntar o quê? Então vocês, a
partir dos próximos capítulos, vocês não vão falar menos de 30 meses. 30 meses. Está excelente. Os casos complexos, 36 meses, 6, 7 meses a mais. Por quê? Se você sacar em 20 meses, que o paciente vai lá? Bacana. Já vai trazer 4, 5, 6, 7, 8 pacientes para você. Entenderam? Quanto mais rápido sacar os aparatos, melhores é para os deles. Entenderam? Não fica pago, não pense em pago. Vocês têm que criar uma carteira de pacientes. Entenderam? Quanto mais efetivo, de excelência for o seu tratamento, melhores são as condições. Docs, eu estou falando tudo isso porque vocês já têm que estar nesses próximos 12 meses já pensando nisso. Não vou chegar daqui 3 meses, 4 meses, as coisas passam muito rápido. E Docs, percebam o que eu acabei de falar. Um lado em normalidade e do outro lado em classe 2. Esses casos, 18 meses você resolve o problema. Então, entendeu? Então 20 meses é super bacana, mas você não habla 20 meses, você habla 30. Porque seguro que vocês vão terminar rapidamente. O tratamento se quedou barato. Você está plantando para colher no futuro. Entendeu? Outra coisa também importante, não empece com preço muito baixo, porque depois para você subir é muito complicado. Se vocês se doutrinarem a cobrar preço cerrado, é a melhor forma de pagamento. Milhões de pesos colombianos, milhão de chilenos, R$1.000 em português, não importa, $1.000. Tudo bem. Vocês põem um preço cerrado e dividem para o paciente. Entenderam? Porque o paciente sabe quanto vai pagar. Se eu vou fazer um implante na sua consulta, eu sei quanto eu vou pagar. Posso pagar em cota? Pode. Tem o implante e tem a prótese. E a ortodôncia se quedou muito mal orientada porque nós copiamos errado dos americanos. Esse infinito de pagamentos menstruais, porque na verdade é quanto vai? Todo mês. Se você dormir, meu, vou te dar um burro na cabeça. Presta atenção. Não está dormindo, está pensando. Então, só para complementar isso. Vocês com preço cerrado, vocês conseguem ser diferentes. Mas não tem essa no meu país. Eu há 40 anos, 40 e picos anos que eu hago isso. Eu tenho casos sensíveis, casos complexos, casos derivados. Então eu tenho uma faixa de custo. O paciente vai lá, sabe quanto vai pagar, como vai pagar, paga. Mas tem solidez. Se eu vou comprar uma bolsa, mire, custa tanto, você vai pagando todo mês, é incrível isso. É infinito. Aí vocês vão falar assim, porque vocês sabem o momento mais difícil, eu acho que só para que tem mais experiência com isso. Qual é o momento mais difícil? Iniciar ou terminar? Terminar. Porque você por mais que nós tenhamos uma visão assim extraordinária, o paciente, você põe um arco ideal, tudo lindo. Aí o paciente fala, doutor, tira esse espacito, vai se quedar assim. Aí você vira, tem um espacito de merda. Aí você põe uma caderneta, ou põe qualquer coisa. O paciente, na próxima nós vamos sacar. Doutor, e esse daí? Um mês. Aí, às vezes, o paciente quer sacar, mas ele reclama. E se você sacar mal, você está fodido. Entendeu? Por isso que hoje em dia os alinhadores vieram para resolver esse problema assim extraordinariamente. Mas para isso você tem que estar já autofinanciar esses alinhadores, porque vai custar.
para vocês. Então você já põe no paquete isso. Por isso que tem que ser perseverado. Não vai chegar no último momento e dar uma brilhante ideia para o seu paciente. Ah, agora você vai ter que me pagar mais 1.000 para me poner o alinhador. Já tem que estar no seu paquete. Entendeu? Eu estou falando isso para vocês começarem corretamente. Entenderam? Para vocês não entrarem na mesma... Senão você tem que ter 1.000 pacientes para você ter um ganho adequado. E trabalha igual um louco. Entenderam? E outra coisa, a partir do momento, eu vou falar 1000 vezes na cabeça de vocês, mas é assim, a partir do momento que vocês empeçaram casos clínicos, tenha o dia de ortodôncia. Entenderam? Lunes, ortodôncia. Não, dor de dente, não sei. Posso atender às 10 da noite, mas ortodôncia. Lunes, martes, o que vocês quiserem. Uma manhã e uma noite, sem problema. Mas somente ortodôncia. Por quê? Porque a ortodôncia é rápido. Vocês vão perceber que é rápido. Então, às vezes, pela rapidez, que você sabe que você pode alongar daqui 15 dias, ou ver daqui 15 dias, o paciente vem com o bracte tombado. E aí você não recupera o bracte, você vai. Que hora, né? Aí, se vem tombado alguma coisa, você abre assim, pode vir depois, porque eu tenho 2, 3 pacientes aguardando, vocês sabem. Então a ortodôncia tem que ser, sentou na cadeira, tem que resolver o problema. Sentou no cilhão, tem que resolver o problema. Senão seu prazo de entrega é pior. Movimentação dentária só caminha com alambres nos seus devidos lugares. Certo? Não, o alambre tem que estar funcionando. Se não tiver, se tiver meio esse elemento dentário, ele sai fora é onde que vem esses espacinhos, essas coisas. Então vocês têm que estar super atentos a sempre estar sendo tudo isso. Todos vocês trabalham com outro dentista ou todos trabalham solito? Solito? Você trabalha solo? Tem outros dentistas? Eu trabalho no público, mas você vai ter um lugar para você poder aprender. Tem que ter isso. Yo voy a los consultorios de los doctores, o sea, con el único que me puedo guiar es con el doctor Oscar Marín, que por él fue que yo llegué acá. Y él ya sabe que me tiene que inclinar y tiene que estar allá. Ya él sabe. Oscar é um dos meus melhores alunos. Sí, Oscar y ha estado súper pendiente, como está ahí, como pégate ahí, que él es muy bueno. Ele é muito bom. Ele é bom. Então, que é bom. E vocês estão... Você trabalha com ortodontia? Sí, pero no hacen nada. Pero todo lo que hacen allá es bueno. Vocês vão ter problema com... Quem trabalha mais com ortodontia? Vocês me falaram no primeiro dia, mas não me obtei. Você trabalha com ortodontia? Por que é dias. achar coberto? Por días. Por dia. O sea, pagan el mes. Varias veces. Ele sabe que você está vindo aqui, então. Ou não? Esse é outro problema. Mas você também, a pessoa é bacana. Então, é assim, não é a técnica, é as pessoas serem inteligentes e saber aproveitar outras coisas. Não existe só o que eu falo que é o melhor, não. Tem coisas que às vezes o Brian acha outra técnica, mas ele tem condutas que resolvem. Entendeu? Não existe a coisa melhor. Vocês têm que saber um pouco de tudo, ou muito de tudo. Eu busco estudo todo dia. Só que eu estudo, só que. Tá vendo como eu hablo isso? Você acorda que eu hablo isso? É só lo que. No, por lo menos yo tenía un trabajo con una autónoma que va por día. Ella tiene su técnica, Sí. que no es nada parecido a esto acá. Y la idea es que ella, pues yo reemplace eso porque es consultorio mío. ¿Cómo hace uno para continuar eso que es otra técnica total? Sensível, muito sensível isso.
Empiece a estudar escala escrita. Você vai aprender o que ela acha. Se ela for. Todas as técnicas são excelentes para aquele caso clínico. E tem técnicas que tem que variar. Técnica de arco reto foi útil para o que eu acabei de falar para vocês. Um lado em normalidade e o outro lado em classe 2. Estou explicando. Mas facilitadora 1, normalidade e apiamento dentário. Que técnica que usa? Arco reto. Por isso tem os arcos pré-contornados, pré-fabricados. É excelente a técnica? O que vocês vão fazer? Um upgrade nisso. Vocês vão melhorar a técnica, porque você não vai poner um arco, a minha boca, a sua, tudo igual. Não é isso. Você vai ter um upgrade de ser a tua boca para você. A tua boca para você. É isso que você vai aprender aqui. Nesses casos sensíveis. O grande problema, e vocês vão mirar isso, qual é? Nós, Cuca, a maioria dos seus pacientes, vocês vão perceber, é classe 2. Medida profunda. Como que eu abro? Assino assim ou assino assim? Palavra mágica? Depende. Se meu básio, nasio, ponto A, minha maxila, tuver detruído, e eu posso fazer isso? Arco reto. Quantos casos? De cada 10, 2. Aí os outros 8, se você disser assim, projetou, extrai para molar. E depois, para levar tudo para trás, não é porque é muito espaço, você tem que trazer de trás para frente. Um caso que era resolvido em 1 ano, passa para 4. E o paciente morde depois de 4, 5 anos, o espaço, você vai falar que não usou as retenedores, e aí vai na consulta dela para poder implante. Seguro? Isso? Eu sei. Agora, quando você tem classe 2, você vai ter um arco que você vai ser. Você resolve o problema. E depois, papai passou. Mordida aberta. O que eu tenho que saber? O problema é isso. Sobre posterior ou anterior. Se é anterior, papai passou. Arco reto resolve. Quando é posterior? Aí eu tenho que fazer introdução posterior. E aí eu tenho que ter sabedoria se é. Porque aí eu vou ter os problemas transversos. Normalmente na mordida aberta e posterior eu tenho um problema transverso. Não é somente intruir posterior. Se eu intruir posterior eu tenho esse problema e esse. Se eu cerro anterior, mas aí eu crio um problema enorme no paciente de articular. Então eu tenho que resolver transverso para poder fazer as intrusões. Se modifica posterior, un poquito también anterior algo. O sea, se inclina, por isso que o plano cruzal, isso tudo é da semana toda. Por isso que o plano cruzal, como é esse que nós falamos para nós não, todos os autores, qual é? Primeiro molar com o primeiro elemento dentário, não é molar com incisivo. Porque molar com incisivo, se o paciente tiver uma curva de SP invertida, o plano cruzal isso é para prótese. Certo? E vocês vão perceber que a prótese comete errores justamente porque utiliza esse plano cruzal e molar a incisivo. Vocês creio que já, se não tiveram, vão ter aí na sua vida. Você tem um paciente que perdeu os 4 incisivos. Trauma, alguma coisa assim. E aí os incisivos inferiores estão assim. Aí vocês vão fazer a prótese. Como que vocês fazem? Você quer dar horrível? Fica. Você tem que fazer intuitivamente, você tem que fazer entre os ambos. Devolver isso. E aí o reabilitador, retardado, não sabe mandar a ser isso. Você intuir, isso não vai ter oclusão.
Mas por quê? Ele enche o plano, ele não enche aleatoriamente, é porque ele enche o plano cruzal e pulso no articulador. O laboratório pulsa no articulador. Aí o paciente manda a prótese para nós com cera. Você envia e fala, putz, se era para mim, eu iria conseguir usar, mas é o que você tem. Na verdade, tem que ser uma intrusão também. Tá bem? Se eu conseguir aqui, ó. Então, traçado. Doutores, eles falaram sobre isso? Foi falado disso, não? Traçado inicial negro. Traçado inicial negro. Quando nós vamos fazer uma previsão do que vamos fazer, nós estamos em roxo. Vermelho, roxo. Previsão de crescimento. Verde. Terminou o caso. Azul. Paciente volve depois de um ano e pico. Fez tudo. Perdão, repete que el segundo es. Visualização e tratamento ortodôntico. VTO. Isso aqui é norma internacional, tá vendo? Visualização. Docs, previsão de crescimento é assim, às vezes vão ter muitos pacientes que vão na sua consulta e a criança tem 7 anos, algo assim, aí os pais estão divorciados, algo assim, e aí não entre com valor. E aí pergunta, o que vai passar? O que vai ocorrer com esse minha criança? O que vocês vão falar? Entenderam? Chega uma criança de 7 anos, com papai e mamãe que estão se peleando, quem vai pagar, quem não vai pagar, tudo isso. E ela fala assim, não tenho condições de nascer agora. Não tem condições financeiras. Eles vão fazer uma pergunta, o que vai passar se não disser agora? O que vai passar? O que vocês vão falar? Vai piorar, vai ser isso. Não, você tem que... A radiografia... ser justo e honesto. Se o paciente tem incisivos protruídos, certo? 7 anos. A criança chupa o dedo porque está com o papado brigando, tudo isso tem uma condição introspectiva. E essa criança saca esse problema, o que vai passar? E piora ou melhora? Por quê? Só esse? Quem vai falar de maxila? Xilelê, me acordei. Xilelê, o que vai passar com a maxila? Vai crescer para frente e para baixo. O dente estava aqui, certo? Estava pior que o hábito, mas com o crescimento melhora. Você vai falar que não, que vai piorar? Não, melhora. Então, por isso que temos a previsão de crescimento. Mas se tiver uma mordida cruzada, o que vai passar? Aí vai piorar. Tá vendo? Já tem isso como princípio de qualquer tratamento ortodôntico. Qualquer tratamento ortodôntico. Quando eu hago descruze posterior, o que passa com o ponto A? Ele vai para trás. Certo? Então se eu tenho mordida cruzada, então está projetado a pré-maxila, não é dente. Vocês tratam de dentes porque podemos dar, mas nós tratamos de isso. Se está projetado, eu expandi, vai melhorar. Mas se continuar cruzado, e vai ter o crescimento, e piora. Capetinho. É diretamente por aí. Vocês têm que falar isso no paciente. Certo? Porque depende do que é. Depende tudo do que vai ser feito. Traçado se resume a isso, certo? Docs, precisa poner isso? Não necessariamente. Eu particularmente, eu hago esses desenhos para ficar mais bonito, só. Tá vendo? Só.
ponto que é aqui? Acho que está Tá. todos os pontos. Peraí. Tá. Vá ou base? Base. Base. Nath. A. Chi. Chi. Jonte. Ah, sim. Ti, gelele. Chi nel PM. PB. PO. PB. PM. Nátil. Aqui. Nátil, plano mandibular. Nato virtual. Marcelo. E aqui como eu? Pele. PT. PR. Franco. OR. Aqui orbital. Orbital. Sí, orbital. PTB. Não, não. Ai, não. PTB. Aqui é a minha distância, entendeu? Aqui eu vou mostrar na panorâmica como vocês viram isso facilmente. É isso. Aí plano cruzado, daqui para cá. Esse molar está correto? Está em classe 1 ou classe 2 ou anormal? Classe 2. Tendência classe 2. Então, usem essa palavra também. A partir de agora, a ortodontista não habla classe 2, habla tendência classe 2. Existe a normalidade, certo? Existe classe 1, existe classe 2, 2, 1, 2, 2. Qual é a diferença de classe 2, 1 para classe 2, 2? Como ortodontista, não vou falar como dentista, como clínico geral, perdão. Dentista é uma profissão. Qual é a diferença? Isso é dentista clínico geral. Qual é a diferença do classe 2, 1 para o classe 2, 2? Aí eles ficaram com aquele retardado mental do Érico, acendo coenta, assim, ó lá. Fizeram aquela merda de vértice pra quê? Pra quê? Usaram até calculadora, porque dentista não sabe hacer coentas de cabelo. Ô Pinguço, você tomou caipirinha, você duvido que não tem. A caipirinha também fui eu. Você tomou uma ou duas? Uma, por isso você está desperta, porque senão se tu ajuda. Então é assim, diferença de classe 2.2 com classe 2.1, tipologia facial, doutores. Dólico facial, classe 2.1. Braquicefálico, tendência braquicefálica, classe 2.2. Difícil? Às vezes nada. Eventualmente nós temos um paciente de normal oclusão, assim do vértice, que vai ser classe 2.2 ou classe 2.1. Eventualmente. Característica principal, classe 2.1, você vai mirar tendência dórica. Classe 2.2, tendência bráquica. Qual é o tratamento mais evolutivo? Não existe tratamento fácil. Porque por detrás do tratamento tem uma persona. Se ela não for colaboradora, se ela não quiser o tratamento, vocês sabem disso, né? Quando o paciente não quer o tratamento, ele está sendo tratamento porque seu papá, mamãe ou ligado, não camina. Parece que as coisas, você pode ser a melhor mecânica do mundo que não camina. Então, por isso que tem que ter esse feedback. Feedback como eu te doy, tu me das, Isso, exato. interatuar. Você tem que ter uma interatividade. A partir do momento que você pulsa na radiografia, tendo essa interlocução com o paciente, toda vez que o paciente falar, quando eu vou tocar? Você pega o paciente assim, você está com fotografias toda vez que o paciente chega na sua consulta. Estão escutando? Vocês não são clínicos generais. Vocês têm que ter a ordem de fotografia, porque vocês não têm experiência de como estava e como você quer. Daqui 5 anos, tudo isso vocês já vão saber o que passou e o que não passou. Porque senão você vai olhar o paciente e vai me escrever, doutor, não passa nada. Saca fora. Aí, como estava, como doutor, tudo isso. Vocês não têm essa experiência, por isso que tem que sacar foto.
Doc, saquem foto. Quem não tiver secretária ou secretina, o paciente já acostuma a ser, e você não leva 30 segundos. O paciente sentou, foto. Ela está rompido, melhora. Saca a foto, entenderam? Porque isso é a forma que o paciente vem. Quando vai sacar? Quando não vai sacar? Porque ele se olvida que tombou, que quebrou, que isso. Aí você põe lá de novo para sentar o jeito. Entendeu? Para você tá frio, né? Chileno com frio é ainda picado, mas tudo bem. É muito raro. Então, os pontos cefalométricos, se os tênis estiveram com a titia, né? Se acorda quando tem dupla? Aí, enfim, aqui é muito importante isso. Pode sacar foto e tem isso. O que é isso? Bácio e Dacis. Se acordam que eu falei sobre radiografia de punho e munheca? Munheca e mano. Vou tentar melhorar um pouco o calor. Não é que até eu chamar quem vai desligar isso vai levar 3 dias. Então, percebam, na radiografia, vocês vão saber, quanto mais o base tiver para adelante, cessa o crescimento. Quem vai falar de crânio? Não se olvide disso. Chilele, 7 anos, às vezes é 6 anos e meio. Você é para as exposições, seminários, material de estudo, eu quero que vocês, primeiro, eu não pus também, você tem a culpa. Não, tem que me escrever assim, onde procurar, tá bem? Os estudos, onde buscar, tá? Porque tem a, você vai no Dr. Google, é muito, então tem os lugares corretos, tá bem? Tem Siga, eu ponto para vocês, fica muito mais fácil. Então aqui, ó, isso é muito importante, isso aqui tem que estar na sua vida assim, já diretamente. Aí sobreposição, tudo isso, eles disseram, passou uma semana sendo isso. Docs, como chama isso? Isso. Aqui. Adenoide. Aqui, amígdala. Adenoide e amígdala. Se tiver aqui cerrado, o paciente é respirador oral. Se tiver aqui cerrado, o paciente é respirador oral. Então, a imagem é bem característica. Próximo módulo, vocês têm classe de respirador oral, fica mais fácil. Deixa eu ver quem harmonizou. Nem por favor. Irmão. Você não vai harmonização? A1 não. Isso aqui está um portunhol, mas dá para vocês entenderem. Leia, meu delegado dormindo. Leia para mim. Por falta de Qualidade na determinação da anomia, o diagnóstico pode se tornar uma porcaria é porcaria. Então, a sua anatomia tem que ser, os seus pontos cefalométricos tem que estar muito próximo da realidade, tá? Em outras palavras. Docs, template que nós usamos é esse aqui, tá vendo? Para que serve isso? Esse
daqui servem para desenhar os dentes. Existe essa que vocês têm na sua consulta, não precisa aprender aqui. Para ser um trabalho, para ser um desenho mais bacana. Mas vocês podem usar o webset que já vai ser isso. Então, aí os pontos cefalométricos que vocês já me falaram. O Miriam eu disse que é do básico, hein? Porque às vezes eu hablo assim, mas é lá dentro. A doutora Blô, quando tem distância, às vezes não está ligada, ela falou isso. Às vezes você não consegue mirar o eixo, é sempre o naso está no crânio, não está no básico. Porque às vezes dá uma diferença de 2, 3 graus, todo o seu traço fica errado. Tá? Não é muito comum, mas... Vocês estudaram essa classe mesmo, né? Sim. Docs, talvez o ponto mais difícil de se fazer é o core. Tips. Mire, cabeça da mandíbula. Se você ete o pólio mais abaixo da cabeça da mandíbula, está errado. Escutava? Passa a nível, um pouquinho. Olha, somente um caso que vai ocorrer isso, um paciente classe 3 cirúrgica. Mas aquele paciente classe 3 cirúrgico, que você nem precisa nem mirar para o paciente, você abre, já nascer de novo. Ele está com uma gaveta muito grande, um gap muito grande, um overjet muito grande. Aí a cabeça da mandíbula vai estar aqui, ó. Tá vendo? Mas é um caso, filho. O restante, você pulso aqui, está errado. Ele pode estar nível, mas sempre, a maioria das vezes, arriba. Ok? ¿Vocês perceberam onde é? No, pero eso lo que acabo de decir es el paciente que pasó ya por cirugía. Não. Antes. Não, mas se passou por cirurgia, não cambia a cabeça da mandíbula. Ok. Só vai cambiar aqui, vai ser sempre assim. Ok. Paciente cirúrgico clássico Que clase 3 ya, ok. é um caso e viraram onde que era? Ó, mire. Por isso que tá vendo, a cabeça da mandíbula daqui e o ponto está mais arriba. Ele não está aqui, ó. E às vezes é difícil de mirar essa sobreposição de Al mismo nivel o ligeramente más arriba, excepto ese en es el caso clínico por clase. Sí, que si pasa por debajo es muy raro, pero puede ser que sea aqui a posição 11 horas, né? Você já foi? Claro. Posição 11 horas. Como olhamos esse ponto? Estudia pterigomaxila. Aqui. Soñé con ella. Sou eu. Sí. Espinha nasal posterior. Espinha nasal anterior. Aqui nós temos um plano muito importante. Qual seria? Eu tenho Frankfurt. E aqui eu tenho espinha nasal posterior e anterior. Eu tenho um plano maxilar. O correto ele está paralelo. E se estiver inclinado, o que vai passar com a altura facial inferior? Vai estar aumentada ou diminuída? Aumentado. Vamos supor, o paciente ponto A, o ponto espinha nasal anterior vai estar aqui, ó. Aí você tem uma altura facial inferior falsa, não é verdadeira, porque é o eixo que está. E aí você vai querer resolver o problema dentário que está com 50 mais a vez isso. No arco reto, toda vez que ocorre isso, o que passa?
extrai pré-molares, molares, extrai 4 pré-molares, extrai incisivos, e não tem mecânica para ser isso. Tem que sacar porque não tem mecânica para isso. E nem existe essa leitura, porque usa cia, násio, pontuar. E não tem orientação da maxila. Assim é. Então, vocês sabem por que tem essa diferença de... Vocês saberiam me dizer a diferença? Porque alguns autores, continuam tendo a ideia de násio, cia, násio. Porque existe uma coisa na raça humana que chama vaidade. Procura no tradutor, vaidade. Vanidade. E aí, enquanto esses autores mais antigos não se forem para outro mundo, que aí eles vão se pelear lá, os que seguem a mesma linha continuam tendo isso, põe assim, entendeu? Ninguém abre a cabeça para ser isso. Então, infelizmente, é assim. Docs, tem doutores em alguns lugares do mundo que hablam sobre amalgama. 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 Que falam que amalgama é melhor do que resina. Você vai falar do que? O uso. Aí, esses teres creio que já sabem o que eu direi aí. Vocês perceberam a diferença do PO com aí todos os fatores. Isso é para acordar. Esperto. Agora você está esperto. Aqui está errado. Ó. Que ponto que é? É aqui ou é aqui? É aqui, é aqui. Está errado, é aqui. É aqui. Doc, se não tiver primeiro molar. É aqui. Aqui o elemento linkado no anterior. Se não tiver o primeiro molar, o que vai ser? Premolar, segundo premolar. Para hacerlo de plano cruzado. Não, mas não tem o primeiro molar. Segundo. Não. Se é dente descido. Com el diente decido, con la cúspide más No, el vecino no se hace. No se hace. Ah, diente, O plano pediatra aqui, ela sabe mesmo. No descido não tem plano cruzado. Pero no, una pregunta. Ayer, cuando estamos de los trazados, nos decían que hay que tomar ese y el diente residuo está claro cuando hay. Pero cuando hay decisión mixta. Eu abri outra coisa. Eu abri, não tem primeiro molar. Ah, Então dente descido, não tem plano cruzado. Porque o plano cruzado é reto. Não tem informação. Aí você tem o primeiro molar e o dente descido. Inferior, não é o superior. Porque além de perder o superior, plano cruzado. Impeça o primeiro plano cruzado impeça a partir do momento que tem primeiro molar e incisivo. Erupcionado. Como que eu abro erupcionado? Quando que eu sei que está erupcionado? Ápices cerradas. Ok? Pela panorâmica você consegue mirar. Se por se acaso o paciente não tem primeiro molar, paciente de 15 anos sempre perdeu o primeiro molar, ia ser segundo, não tem nenhum deles, não tem plano oclusão. E você vai ter uma falso, porque o pré-molar está inclinado, tudo isso não, plano oclusal não funciona ainda. Aí é sem plano oclusal. Dores interincisais. Por isso, Doc, precisa ser o desenho com o template.
Não pode ser um desenho aleatoriamente como vocês tentam a ser em cima do dente. O template te dá perfeitamente onde está a superfície. O template é aquela regra. E aí estão todos os pontos de todas as cefalometrias. Una pregunta respecto del plano oclusal. Por ejemplo, cuando hay ausencia del primer molar, ¿cierto? Tomamos el segundo como referencia. Ese segundo generalmente está peso inclinado. Por isso que você pega a parte anterior. La parte anterior. Exato. Ele respondeu a pergunta que nós não dissemos. Por que nós pegamos a parte anterior? Porque se toda a maloclusão tem o primeiro molar, tá vendo? Toda a maloclusão, o primeiro molar está inclinado. Toda a maloclusão, o molar está inclinado. Então, na ausência do primeiro molar, o segundo vai estar mais a mão. Aí por isso que eu pego esse ponto mais anterior. El punto D y el punto S no los Não. É que aqui estão todos os pontos de todas as Ahí no cefalometrias. sacan ningún plano. Aqui não usamos como De la síntese. D tampouco. Ok. Aqui desses vão, quando nós hacemos cirurgia ortognática, aí o cirurgiano normalmente usa ponto gabela. Aí ele põe o posicionamento no mentão. E aí ele usa também um transfixo muito para. Vocês já viram cirurgia ortognática? Não? No. Foi bacana. Desmonta o paciente. Qué bacán. Aí eles põem um condicionador para saber onde se quer do mentão em relação ao. Mira, vi una cinematográfica. Se tiver na semana que vocês estão aqui, tiver, aí. Hay un problema con el doctor Levy, le hice la cirugía hace unos años. Plano cruzado, toda essa história que hablamos, para a cabeça dos três, para que serve o ponto X, tudo isso. Então aqui eu vou passar rapidamente para nós ponermos o caso clínico, tá bem? Então, plano de referência, franco, ok? Outro plano de referência, base nada. Outro plano de referência, vocês perceberam? Um plano, outro plano, outro plano. Tridimensional. Tá ok? O plano cruzal aqui não está em. Ele está no primeiro elemento dentário anterior. Plano mandibular. Eu vou ter um ponto virtual para eje facial. Na técnica de Jarabaki e Twilly, aí pega a cia até o ponto virtual para ser eje facial. Cia é instável, porque a cabeça pode estar, por isso que não é seguro. Eje facial. Na verdade, aqui é eje do cabeça da mandíbula. Así que É eje da cabeça da mandíbula, não é eje do corpo. Cia nasal. Qual a importância de APO? para ver la relación de los incisivos. Quanto eu puedo inclinar ou não? Protudir o Quanto eu, con referencia a la quanto eu, síntesis. então a síntese que vai me orientar o quanto eu puedo ou não avançar no incisivo. Plano cruzal, incisivo superior, como está? Como ele tem que se quedar? No, es que ahorita que usted habló sobre la posición de la cabeza de la mandíbula,
Não, mire, ó, aqui, ó. Frank. Toda vez que você insere traço, esse traço no paciente normal pode ser classe 2, classe medida invertida anterior. Ó, é importante que ela veja isso, tá vendo? Quando eu tenho, assim é classificação de aí o que é? Inferior e superior. Classe 2, 2. Classe 2, 1. Certo? Normalidade ou classe 1. Mas depois eu ter assim. É classe 3? Assim é classe 3 ou é mordida invertida anterior? Quando está próximo, nós estamos em 2026 praticamente, certo? Então, o Dr. Engel falou isso em 1890, passou um século e estamos falando a mesma coisa dele. Às vezes nós temos uma mordida invertida anterior, então não é uma classe 3, certo? É só inverter a mordida anterior. As bases ósseas estão aqui, o problema só é dentário. A classe 3 verdadeira, ela tem um gap, tem um espaço. Tá bem? Então, partimos do princípio que classe 1, classe 2, 2, 1, 2, 2 e mordida cruzada anterior, o plano de Frankfurt estará a nível ou no máximo um nada aqui. Certo? No classe 3 verdadeira, tem XPM aumentado, maxila retruída, os dentes são com um gap muito grande. Vocês sabem a norma de... Vocês decoraram a norma de XPM? Alguém decorou isso? É 73 mais ou menos 3. Tá bem? Aí se tu er com 80, tá? Aí nesse caso a cabeça da mandíbula vai estar aqui. Vai estar para cima, muito afilado e para cima. Entendido, minha linda? Sim, senhor, é sim, senhor? Então tá. Docs, plano estético. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado com isso, ok? Mas a plano estético que vocês vão falar para o seu paciente normalmente é da ponta do nariz e o lado inferior que vai estar nessa linha, o lado superior para trás. Até 2019 falávamos isso. Depois da atualização, aí complicado. E aqui estão todos os fatores. Esses são os fatores mais tradicionais. Tá vendo? Se acorda que eu falei? De poner e descer, falamos uma linha de descer a espinha nasal anterior. Antes de que continúe, cuando pasa lo del plan estético y si viene una paciente con sus labios, pero porque no son naturales, eso se nota en la historia clínica, o sea, se coloca ahí. Você não vai falar disso, você não vai tirar. Pero se anota también en algún ladito. Okay. Sí, porque hay pacientes que no lo dicen. Y si uno le pregunta al paciente y el paciente lo niega, no, sí se la niega. Não, só você pegar assim e apertar aqui. Y ahí va a sentir uno la vaina. Yo nunca lo he sentido, así que no sé. Nunca he besado a nadie. Nada, no he besado a nadie. Preocupante que me toque besar a alguien que tenga eso. Vocês entenderam o que ela falou? Você vai pegando o lábio assim. Você pode provar. Você pode provar. Você pida para a paciente, se é uma paciente mulher, por favor, você prova. Dá um besito aí. Doc, você acorda que eu falei de acervo de uma cefalometria da turma? Seria, pegava, descer até aqui. Aí nós medimos aqui, cefalometria da turma, do Brian. Ponemos seu nome, pronto. Então, esse é o que eu quero que vocês, de tudo isso da semana inteira, o que vale é isso aqui, certo? Perceba uma coisa, ó, Doc,
Doc. 3 e 4. Eric falou sobre isso? Sim. Toda vez que tem 3, hueso. Toda vez que está 4, dentes. Ok? Então, o eje facial normal, 90. Se ele for menor, se mede por detrás, certo? Está na frente aí. Ó, mesmo. Se for 89, 87, 74, o que significa? Crescimento Vertical. tendência a Dórico. dórico. 90, 91, 94, 96, que significa? Crescimento Horizontal, crescimento a braque, mas aí você tem que ter um outro componente, tanto no verde como no roxo. No verde, tendência classe 2 mandibular. Chamando terra. Eje facial menor que 89, 88, esse é novo que eu estou falando para vocês. Sí, porque no. Então 90, ok. Se tiver 89, às vezes eu risquei errado 89, não sou chileno. Aí se for 87, dá mais ou menos 3, ok. Mas 82, paciente dórico, você já sabe que é dórico. Ou se vocês pegarem o vértice, já vai ser dórico, não tem como. Tendência classe 2 mandibular. Pode anotar isso. Mandibular, você já sabe que teu problema no seu paciente, a sua mecânica vai ser mandibular. Repete. E porque lá, sei lá, vertical, A hacia lá. mandíbula está para trás, aqueles pacientes que estão com queixito por fora, e você vai ter que resolver isso. O sea que cuando vemos el eje facial no solamente vamos a ver si es crecimiento hacia adelante, Sagrado. vertical, sino también la clase. Ele vai te orientar aqui a sua mecânica. Então, só para aclarar, eu creio que tem o caso do IVA aí, mas é Entonces assim. ahí sería que si el rojo entonces es clase 3 mandibular. No, solamente es para la clase 1. Eje facial menor é classe 2. Ajá. Y la roja, A roja aí é. clase. Aí é os números que eu vou falar agora, que eu não falei. Ah, ok. Então aqui eu falei, até a norma, tudo foi. Certo? Até a norma está dentro da normalidade. Então 87 é malo, mas está dentro da norma. 86, 85, 83, mandibular. Para adelante. 91, 92, 94. Aí sim eu já posso falar que é um paciente com a tendência a braquicefálico classe 3. Mandíbula. Mandíbula. Devido à mandíbula. Braquicefálico 3 mandibular. Exato, mandibular. Porque quem está orientando é o centro do crânio, se acorda? O centro da face, centro do crânio com a mandíbula. Ele que está me orientando para onde eu vou ter que ir. El mandibular, o sea, no tiene problema. Só mandibular. Agora, profundidade maxilar. Bem, qual é a minha referência? Frankfurt. Frankfurt, ó. Hueso 3. Hueso 3. Frankfurt Nasio. DNA, pero Quanto 88, 89, 90, mandíbula, 80, sei lá,
85, 80, normalmente isso vai bacana. Perceberam? Nós temos duas normas. Equifacial estabásio násio, mirando o mentão. E aqui eu tenho a mesma medida mirando o que está passando com a mandíbula. Estão entendendo? Sim. Perceberam? São duas medidas mirando a mesma coisa. Uma confirma a outra. Me entenderam? Sim. Vocês têm que mirar isso com calma. Tudo isso que eu estou passando rapidamente, vocês têm que... Puta, é verdade. Número 1 e número 2. Número 1 e número 2. Mandíbula. Um vai ser orientado pelo eixo facial e o outro pelo crânio com a mandíbula. Vai confirmar as suas coisas. Entenderam? O problema desse paciente é mandibular. Você vai fazer a sua mecânica através da mandíbula. Coisa que no arco reto não tem. O arco reto vira dente, em proporção divina, e seja o que Deus quiser. Aí vai. Certo? Aqui eu tenho um outro agravante, que é um outro fator, mas vocês já tiveram, eu posso falar. O que significa? O que tenho aqui? Eu vou ter uma distância, certo? Norma. Mais ou menos 2. Certo? Se tiver 7. Se tiver 11. A maxila está avançada. Certo? E aí vocês vão perguntar assim: quantos anos tem o paciente? Quem vai falar de maxila? Vamos suponer, a criança tem 9 anos, com 10 de ponto A, chama convexidade, também. 10 de ponto A. Eu só vou medir essa medida, eu vou saber o quanto está a minha mandíbula para trás, porque aí eu posso avançar minha mandíbula, ou eu posso usar alguma mecânica para que esses dentes se queiram para trás. Esse é o próximo capítulo, mas vocês já tem que estar atentos a isso. Então, o que eu acabei de falar, menor e maior. Plano mandibular. Docas, como se mide isso? Vocês vão pôr na boca, na sua mente, você vai medir aqui assim? Não, né? Você transporta de 6 PTV, certo? E aí essa medida angular vai ser a mesma daqui. Quem não entendeu isso? Por favor, é em PTV, ok? Porque PTV é 90 graus. Aí você abarra isso para cá e aí vai inverter, em vez de se medir aqui, você mede aqui. É a mesma medida. Isso é matemática. Vocês fugiram da matemática para ser. Então, mesmo ano. Então, se eu tiver aqui, ó, aumentado, o que significa? Mais orienta. Isso aqui vai vir para Sanitário. É porque aqui as medidas ficam ao revés, certo? Então, se tiver aqui assim, ó, aumentado, mais horizontal. Se tiver menor, certo? Só inverter isso. Altura facial inferior, quanto menor, tendência a... O que passou aqui agora? Perceberam? 4, dente. Porque essas normas, doutor, só para que vocês saibam de onde que aparecesse mais ou menos 3, mais ou menos 4, Rocky Mountain
foi o primeiro que começou a ter a cefalometria computadorizada, porque antes tudo era manual. Então, o mundo todo, fizeram uma média, por média, do mundo todo. Então, da China, da Índia, Sul-América, Espanha, brasileiros, americanos. Então, isso era por médio para ter essas normas, tá vendo? Então, esse mais ou menos 4 é uma variação, é grande, mas é uma variação de toda a raça humana. Mas sempre buscamos o número 47. En el caso cuando de pronto algunos tuvimos ciertos inconvenientes al momento de hacer el cálculo de ver que aquí ya como que los antihorarios se suman, ¿sí? Y los horarios se restan, ¿es así? Deixa eu falar uma coisa assim, ó. O VERT, o cálculo do VERT, é para ter uma seguridade do que vai ser efetivamente o paciente. Certo? Então, teoria. Ok? Essas contas de VERT são importantes para você ter uma precisão do que vai ser. Preciso. Chilelê. 2 mais 2, 4. Certo? Mas a raça humana pode ser 3.9, 3.8, ok? 4.1, 4.2, entenderam? Então o VERT foi é um cálculo para vocês, na dúvida, nos casos complexos, vocês utilizarem. Nos casos normais, você vai por todas essas medidas que eu estou falando. Certo? Mas vocês têm que saber assim. E, na verdade, vocês vão perceber que são 5 fatores, não são? Quais os fatores do VERT? Facial, Eixo facial. Profundidade. Vocês perceberam que é um ciclo? E é um ciclo cibernético. Esses 5 fatores que desarrollam o VERT é um ciclo cibernético. Vocês vão acostumbrar a ser a leitura desse ciclo cibernético. Lá e volta no básico. E vocês vão sabendo qual é o problema do paciente. Tá vendo? E o VERT significa ciclo cibernético. Depois, quem quiser estudar isso, vão ter classes, óbvio, isso mais para vocês saberem. Arco mandibular, qual é a importância? Pega para mim. Vocês não sabem, eu tenho 2 provas. Eu estou tudo vivo. Eu, em 2016, eu estava de Cilhão. Trauma. Cara. Estava de Cilhão. Eu vim aqui assim, eu estava assim. Mas aí teimosamente continuando nos caras. Ah, usted, me dijeron que usted era piloto. No, soy Bueno, piloto. es piloto de Fórmula 1. No, Fórmula 1 no. Mas já dedicado. Y usted va, cuando llega aquí la Fórmula 1 São Paulo, ¿va y lo ve o no? Em novembro, quando que vocês vão? Até nas fechas, as próximas Ahora fechas. tenemos todo, las necesitamos. Sí, las veo. Não, não, tem que ir. Não, Eu passo aí aonde? ¿No me rajes las vieron? Ayer las vieron. No, pero no son seguras. Tenías que confirmarla, a ver si no. Si dieron las fechas, pero no están confirmadas. Sí, tiene que decir. Dieron las fechas, pero faltaba confirmarlas. Confirmar, não, mas eu confirmo no caso. Pero le hice que sí, Só para aclarar uma coisa, vamos suponer, pega os Colômbia, né, que são maiores, vocês comprarem em conjunto a mesma viagem, sai mais econômico. Ah, sí. ¿Cómo? Comprando em conjunto, comprando em paquete, sai mais econômico do que comprar individual. E sempre com a mesma aerolínea, né? Aí fica mais fácil. Vocês também, vocês são em 4, né? Bueno, ya sabes,
Vamos pensar Essa nisso. incluye la Nós, mañana. de comprimento do crânio. Qual a importância? Olha lá. Comprimento do crânio. Percebe isso? Eu acabei de falar agora aqui. Às vezes você tem um. Percebe? Aqui o que é? Que ponto que é? Ai, você Então, não é isso que vai para trás ou para frente. Às vezes a pessoa tem o imagem mais para adelante e isso atrapa todas essas leituras que nós estamos fazendo, tá vendo? Então, por isso tem que medir a norma. Você mide a norma já. Doutores, eu creio que eu falei, do cefalostato dos laboratórios que vocês vão enviar a sua radiografia para ser, vocês têm que medir o cefalostato se tem 1 centímetro mesmo. Eu falei isso? Ah, sim. Falei? Eu creio que eu falei. Aí 1 centímetro para 1 centímetro significa que é digital e está calibrado. Se tiver menos, esses números cambiam. Entenderam? Y ahí, en ese caso, toca o mandar a hacer de nuevo o Você vai ligar lá no aí você diminui. Se é menor, você diminui para 50%. Você tira 1%, 10%. É muito ¿Cómo es importante. que se llama ese aparato? Cefalostato. A altura facial total, ela está diretamente ligada. Aí, em vez de ser na maxila, é crânio. 3, não envolve dentro, apesar de estar pegando aqui. Vamos pegar crânio e 3. É um complemento de altura facial inferior. Vocês têm dúvida sobre o ponto X? Será que eu pulso no lugar certo? Aí você já mira aqui, você já vai ter uma noção do que está passando. Obviamente, a sua maxila tem que estar paralela à franco. Entendeu? La medida que yo tomé ayer no estaba paralela. Convexidade, se acuerda? Diga. Cuando no está paralela, ¿qué sucede? Porque ayer que yo hacía el trazado, mi grado fruta no estaba paralelo a Não estava paralelo. Então, aí você tem que. O que passou aqui? Se eu insero aqui, essa maxila aqui está um pouquinho inclinada para baixo. Porque o paciente aqui teria a tendência classe 2,2. Então, minha altura facial inferior não é verdadeira. Entonces, en ese caso hay que mandar a repetir la radiografía. Não, é o paciente que é assim. Então, ele tem uma altura facial inferior, mas não é pelos dentes, é pelos huesos. Mas eu tenho mecânica que vai ser esse movimento. Eu tenho mecânica de mini tornilho que eu consigo assim. Eu tenho mecânica que eu posso aumentar posterior. Vocês percebem como é? Por isso a leitura cefalométrica é importante, senão você vai acerto por acerto. Volto a falar. Técnica de arco-velho. Certo? Que color vai com a energia? 012, 014, 016, 018. Não termina, doutor. Não termina. Vai terminando. Termina nos casos favoráveis. Vocês não vieram aqui para aprender isso. Tá vendo? Desculpe, mas vocês não vieram aqui para aprender isso. Vocês vieram para aprender outras coisas. Também isso. Também isso. Certo? Então, depende. Convexidade. Certo? Aquilo que eu já expliquei. Se tiver a mandíbula mais para trás, a convexidade vai estar maior. Se a mandíbula tiver mais para trás. Em relação à mandíbula, mas às vezes eu tenho a maxila mais para adelante ou mais para trás.
Esse é mais um componente para me mirar a maxila. Outra pergunta, doutor. Não vou deixar. Diga. El doctor ayer, cuando pasamos esa parte de la clase, la parte donde dice que disminuye 0.2 al año, el doctor la corrigió y lo eliminó. O Érico tem problemas psicológicos. Ele diminui. Por que diminui? Bueno, la mandíbula va. O sea, Maxila. Quem vai? Los chilenos. Maxila. Aí você vai contestar, doutor Érico. Está tendo crescimento? A maxila vai crescer para adelante e para baixo. O que passou? O que vai acontecer? Amém? A maxila está crescendo para frente e para baixo. Então, pontuar aqui, daqui um ano vai estar aqui. Ó. O que passou? aumentó. E a mandíbula? Quem vai falar de mandíbula? A mandíbula está tendo seu crescimento para arriba, para frente. Ela está tendo crescimento arqueal, ela também cresce. Igual. Então, por isso que diminui. Cresce más la mandíbula. Não, cresce os dois iguais. Van creciendo los dos simultáneos. Exato, cresce assim. Então, talvez ele tenha sacado isso, e talvez tenha se quedado claro, paciente adulto. Aqui nós estamos falando aqui de tudo, de criança até paciente. Com quantos anos que tem a formação total? Palavra mágica? Hoje em dia tem meninas com 12 anos que já estão embaraçadas, porque já estão em todo o seu crescimento, a terceira e tudo isso. Tem meninos com 12 anos, já tem terceiro, erupção do terceiro nó. Então, esses números são números frios, números. Então, nós que lidamos todo dia com o paciente, nós temos que respeitar a individualidade. 16 anos, não. O base vai tirar a estrutura óssea, certo? E a mesma cara do paciente. Às vezes vocês pegam criança de 12 anos que tem cara de criança. E às vezes você pega um de 12 anos que já assim, ó, já tem muito mais. Porque já está em totalmente formação, já tem vários, peito, tudo isso. E a menina já com senos, tudo isso. Então, vocês não podem se pegar a números, ok? Então, para adulto, você não vai ter isso. Mas ninhos e ninhos em desarrollo vai ter isso, seguramente. Tá vendo? Quando falamos 0,2 milímetros, pense bem. O que é isso? Nada. Certo? Então, é relevante o que o Érico falou, talvez ele não tenha falado isso de paciente adulto e paciente jovem. Mas seguro que vai diminuir, tá vendo? Por quê? O ponto A depende do que nós estamos também haciendo de tratamento. Se eu estou com um tratamento com arco reto, os elementos dentários vão ser isso, no início e depois eles avançam. Então, isso realmente não vai existir. Mas se eu estou assim um arco de reposicionamento do elemento dentário, seguro que vai ocorrer isso. Então isso é mecânico, tá bem? Querem sacar, saca, porque 0,2 não é nada, mas isso é teoria. Tá bem? Eu consegui quebrar isso, 0. Não, consegui. No, no. Profundidade maxilar, já veio. Percebam lá, ó. 3, né? Base, násio, ponto A. Então, o 9 e o 10 hablam sobre a mesma coisa, de maxila.
Está com frio? Me resfrié un montón, me toqué. A melhor coisa é caipirinha, né? No la cantada, más bien. Canté. La voz se me... Docs, talvez um dos fatores mais importantes que nós temos é essa medida. Por isso que temos que escorrer perfeitamente o molar. Tá vendo? Então, essa medida vai me dar, quanto mais aumentada, Protruído. quanto mais retruída, tendência classe 3. Uma aumentada, tendência classe 2. Para ese caso, también se ven los dos molares proyectados como el promedio de los dos. Não, isso eu fiz. Acho que eu abri e não estava aqui. Vocês não tinham chegado. Doc, então nós vamos colocar o elemento dentário, o molar qual? O menor, o perfeito. Entenderam? Nós vamos colocar o que está dentro da medida. Eu vou olhar os modelos e eu vou olhar na panorâmica. Eu vou explicar isso em seguida. Aí você vai entender perfeitamente. Ângulo intericial, posicionamento do incisivo superior, como tem que ser? Paralelo ao eixo facial. Docs, outra medida também para diagnóstico muito importante. Deflexão craniana. Quanto maior a deflexão craniana, quem está passando? Quanto maior os olhos estão mais para trás. Me escute, dupla. Yo creo que ahí hablan todos. El otro doctor. ¿Es de aquí o? El de PTV. El plano cruzado. El de Sí, PTV. sí, está escrito en todos, dice incisivo inferior. Inferior. No, es superior. Distal. Lo que pasa es que ahí es el regular superior, es la que dice arriba. Ahora, segundo a O, ese plano a O. Mira aqui, ó. Superior. Ese, además el doc ayer nos decía que ese punto nos va a ayudar para cuando queramos dictalizar, qué tanto espacio tendríamos para dictalizar. En ese. Sí, en ese. Superior, nada do inferior. Sí, ese es superior. O inferior tem outro tipo de. Ahí antes sacó una regla. Docs, deflexão craniana. Deflexão craniana. Vocês conseguem perceber que ela tem os olhos mais para adelante, para trás? Ela é intermédio, mas então ela significa que ela tem uma reflexão. Então os olhos eram mais para trás. Por isso que ela tem o perfil mais côncavo. Se ela tivesse os olhos um pouquinho mais para frente, ela estaria. Vamos corrigir quanto mais cerrado, os olhos mais para adelante, o paciente tem a tendência de se quedar profundo. Não tem nenhum de vocês. Não é diretamente ligado à tipologia, é pelo crânio. Tá vendo? Aí os olhos mais para adelante. Ó, é muito característico, eu não queria falar isso, porque hoje em dia não se pode falar nada, mas você pega pacientes da raça humana, da raça humana negra, tem deflexão craniana diminuída, aumentada, perdão. Os olhos mais para trás, o que significa?
Aí você olha, é trompudo, mas não é característica. Isso é do princípio. E quando você tem a deflexão diminuída, os olhos estão mais para frente, o perfil fica mais agradável. Entenderam? Então, aumentada, olhos para trás, mais trompudo. Reflexão craniana diminuída. Vocês, na região que vocês trabalham, tem muito da raça negra. Aqui no Brasil temos também. Precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes você vai extrair deles. E o paciente vai ficar com aqueles lábios. Largo prazo sequer é horrível. Então, quando tem reflexão aumentada e tem essa característica, você tem que manter essa característica. Tem isso aí. Aumentou uma PO, aumentou. Melhor. Porque é mais estável para o resto da vida. Se você saca, isso vai te trazer problema. Ou articulares ou falta de espaço dentário. Aumento de espaço dentário. Então, aqui é uma medida também linear, como é na base do crânio, aqui a linear, mais para a cirurgia. Então perceberam que são 17, 18 fatores, sendo três fatores que nós não conseguimos fazer nada. Esse, por exemplo, nada. Esse, por exemplo, nada. Estética, nada. X, GC, X, nada. Então, vocês têm quantos fatores para estudar? De 8 a 10 fatores, por favor. Tem que saber. Aí eu creio que foi falado isso para vocês. Se não foi falado, não passa nada, porque é tudo. Foi falado isso? Não, então tá. Mire, que elemento dentário que é esse? Que tipologia facial é esse? Então o dórico vai ter dentes mais alongados. Paciente mais médio, braco e médio. Dentes mais baixinho aqui. E o médio tem os dentes. Não tem dente, né? Mas a tendência é o dórico facial tem os dentes mais delgadinhos. E o braco facial mais bonito. Belo casal. Então, a média da raça humana é média. Mais para dórico e mais para braco. Tudo vai depender de beleza. Já tem os autores aí que já até morreram. Repulsivo. Quem que é o Neymar? Quem que é o Neymar? Atender o Neymar? Só se tiver mulheres e dinheiro. Aí ele vem. Então ele cai. No, yo quisiera atender a Alison Becker. Él es mi amor platónico. Alison Becker es la... No, señor. Háganme el favor y me respeten a mi Alison. Yo, una pregunta. Ahora está la tendencia de que los pacientes se hacen bordes, carillas. A veces cuando mira el paciente, sabe que tiene bordes y todo, te cambia la tipología del diente. Esse paciente quer dentes. Entonces a veces no coincide de dientes. Sabe o que vai passar? Tomba. Se passa 1, 2 anos, tomba. ¿Cómo se llama? Alison Becker. Doc, então daqui para cá vocês veem a variação. Ó. Que paciente que é? Glória. É isso que vocês têm
tem que já, a partir de lunes, começar a mirar nos pacientes e ter essa tendência. Aí tem toda a leitura, tudo que eu falei, mas aí está explicado de outra forma. Pena que está em português. Aí, mira. Que paciente que é? Por quê? Qual é a característica maior do DOI? Crecimiento vertical. Consegue mirar aqui? Que número que é? 76. 76. A norma 90. Tem que extrair todos os dentes posteriores. É uma tendência à rotação negativa da mandíbula. E a maxila está ligeiramente para frente, está com 6,2. Então é maxila avançada e mandíbula retroída. Fácil. Aí o mesofacial está praticamente tudo dentro da norma. Tudo. Que técnica que eu uso aqui? Arco reto. Que técnica que eu uso aqui? Usa arco reto aqui para ver. Não resolve. Assim, quem hace arco reto e aprendeu em diplomados ou aprendeu no curso, vai falar assim, gado cirúrgico. Não vai resolver. Tudo é cirúrgico. Tudo que tem fora do padrão é cirúrgico. Vocês, principalmente vocês chilenos, eu vou falar em português para não. Vocês vão ter um problema assim. Tem rocabado. Você acorda que eu me ordenei do chama rocabado. Rocabado é um. É isso, Mariano rocabado. Aqui mencionou. É isso. Isso. Ele põe todos os seus pacientes ortodônticos e com articulador, ele põe no articulador. Todos os pacientes no articulador, tá bem? Vocês têm que estudar isso. Mas, Doc, me escute. Tem um doutor na América Latina que ele, por se acaso, ele estudou em Bragança Paulista, tá bem? Tivemos contato. Tenho contato com ele há um até hoje. O grande problema é que ele desarrollou a oclusão em articuladores, tá bem? Mas qual é a controvérsia do articulador? Quem hace os movimentos é a cabeça, entenderam? Então, se poner essa criança aqui, ó, no articulador, o que vai passar? Cirúrgico. Porque quando você põe no articulador, isso vai mais para trás e a cabeça vem mais para frente. Aí não tem como resolver. Então são ideias extremistas que acabam você derivando o paciente para cirurgia sem necessidade. Então aqui nós temos resoluções para isso. Tá bem? Eu tenho uma maxila trésica, tá bem? Que eu ponho. Eu abro não expansão do molar porque já está aberto, mas eu posso expandir nesse setor, não com arco reto. Eu abro expansão, quando eu abro expansão, aquele 6,5 que vai passar pela maxila, sem pensar na mandíbula. Aqui eu tenho o plano oclusal que está a nível de Chique, significa que o problema é anterior. O que eu vou fazer? Reposicionar o molar não intruído, reposicionar. Quando eu reposiciono, eu cego a mordida. E aí minha mandíbula tem a tendência de crescimento. É um ninho que está em desarroio. Então, o crescimento arqueal da mandíbula, você, não, quem vai falar de crescimento? Você. Crescimento arqueal da mandíbula vai buscar o contato. Então a gente resolve um problema extremamente difícil através de uma mecânica pela sabedoria do que nós vamos fazer. A mecânica que vai nos proporcionar. Entenderam? Sim, senhor. Ah, agora sim.
Então aqui, arco reto. E aqui? Ó, tem tudo diminuído. Crescimento vertical. Tudo uma curva. O que eu tenho que fazer? Ó, mire o inferior. Eu tenho que abrir a mordida. Toda vez que eu abro a mordida, o que passa com a mandíbula? Vocês não tiveram isso, né? Eu abro a mandíbula vem para frente. Então esse gap aqui, essa classe 2, é mandibular. Não é a maxila que tem que ir para trás, é a mandíbula que... Então aqui eu abro a mandíbula se posiciona normalmente. Isso é exortonose. Tá bem? O problema é que nós temos que saber a leitura e saber a mecânica. A mecânica que eu posso ou que eu não devo usar. Aí as características, né, de cada persona. Importantíssima a musculatura. Mirem. Qual o caso que é mais difícil de ser mecânico? Aqui as mecânicas são facilitadoras, mas ao mesmo tempo elas te decepcionam. Aqui é mais difícil, por isso menor. Eu creio que minha ex-esposa está aí. Então, aqui é o dólico facial. Braquicefálico e agora a Sônia. Mamãe de Camila e de Gustavo. Aí são as alterações. Docs. Crescimento arqueal da mandíbula. É isso que vocês têm que vocês estão mandíbula, não é? As pessoas maxilares. Ah, vocês, perdão. Eles têm que estudar isso, tá bem? Capuz Alberti, Jesus amado, vou dar um dia todo sobre isso.